Parte 1, capítulo 6. Durante um mês, Kira não se aproximou do bairro da mansão. Com a cerca-viva quebrada, não pensou sequer no jardim, porque não queria vê-lo vazio, mesmo com os olhos fechados. Mas no dia 10 de novembro, ela caminhou em direção a ele com passos tranquilos, uniformes, sem pressa, sem dúvidas. A escuridão estava vindo, não do céu cinza e transparente, mas dos cantos das casas, onde as sombras repentinamente se tornavam mais densas, como se não houvesse motivo. Lentas colunas de fumaça saíam pelas chaminés, e os raios de um pequeno sol invisível e frio, à distância, em algum ponto atrás das nuvens, pareciam torná-las enferrujadas. Nas vitrines dos comércios, as lâmpadas de querosene formavam círculos amarelos nos vidros gelados, ao redor de pequenos pontos alaranjados de chama vacilante. Tinha nevado. Convertida em lama pelos cascos dos cavalos, a neve parecia café aguado, com pedacinhos de açúcar que se dissolviam. Envolvia a cidade em um silêncio suave e macio. Os cascos dos cavalos tocavam a lama com um som claro e úmido, como se alguém estivesse estralando a língua, sonora e ritmicamente, o som se propagando e morrendo ao longo das ruas escuras. Kira dobrou a esquina. Viu algumas lanças negras reverenciando a neve e as árvores que agarravam pedaços de algodão com a rede escura de ramos sem folha. Parou por um momento, de repente não se atrevia a olhar. Logo espreitou o jardim. Ele estava de pé nos degraus da mansão, com as mãos nos bolsos e a gola levantada. Kira parou para contemplá-lo, mas ele a ouviu e se virou rapidamente. Ele saiu ao encontro dela, sorriu com um toque de desdém. Olá, Kira. Boa noite, Léo. Ele tirou suas pesadas luvas negras. Ele segurou a mão dela por alguns instantes, com seus dedos frios e fortes. Então ele perguntou, é uma loucura, não? Por quê? Não pensei que viria. Só sei que não tinha intenção de vir. Mas você está aqui. Acordei nesta manhã e sabia que estaria aqui. Contra o meu melhor juízo, admito. Você está vivendo em Petrogrado agora? Não voltei desde a noite que a conheci. Muitas vezes ficamos sem comer, porque eu não podia ver a cidade. Mas voltei para me encontrar com uma garota na esquina de uma rua. Meus cumprimentos, Kira. Quem ficou sem comer? Por que você não podia dirigir até a cidade? O sorriso dele disse a ela que ele entendeu a pergunta, e mais do que a pergunta, mas ele disse, vamos nos sentar? Eles se sentaram nos degraus e ela bateu os pés um no outro, sacudindo a neve. Ele perguntou, então você quer saber com quem eu estou vivendo? Vê, meu abrigo está remendado. Sim, foi feito por uma mulher muito boa que gosta muito de mim. Ela costura bem. Sim, mas ela já não enxerga tão bem e tem o cabelo grisalho. Ela é minha antiga enfermeira, que vive no campo. Algo mais que queria perguntar? Não. Bem, eu não gosto das perguntas das mulheres, mas não sei se gostaria de uma mulher que não me desse a satisfação de me negar a responder. Não tenho nada a perguntar. Há algumas coisas que você não sabe sobre mim. Não tenho que saber. Essa é outra coisa sobre a qual quero adverti-la. Não gosto de mulheres que deixam óbvio o quanto gostam de mim. Por quê? Pensa que eu quero que você goste de mim? Por que você está aqui? Só porque gosto de você. Não me importo com o que você pensa das mulheres que gostam de você, nem com quantas você já esteve. Bem, essa foi uma pergunta e ficará sem resposta. Mas lhe direi que gosto de você, criaturinha arrogante. Queira você ouvir isso ou não. E agora serei eu que farei uma pergunta. O que uma criança como você está fazendo no Instituto Tecnológico? Léo não sabia nada sobre o presente de Kira, mas ela contou a ele sobre o futuro dela, sobre as estruturas de aço que iria construir,
sobre os arranha-céus de vidro e da ponte de alumínio. Ele a ouvia em silêncio, e os cantos de seus lábios permaneciam caídos, contenciosos e divertidos, e tristes. Ele perguntou: vale a pena, Kira? O quê? O esforço, a criação, seus arranha-céus de vidro. Poderia ter valido a pena 100 anos atrás. Poderia valer a pena dentro de 100 anos, embora eu duvide disso. Mas se eu pudesse escolher, de todos os séculos, eu escolheria, por último, a maldição de ter nascido neste. E talvez, se não fosse pela curiosidade, eu escolheria nunca ter nascido. Se não fosse pela curiosidade ou pela fome. Não tenho fome. Não tem desejos? Sim, aprender a desejar algo. Não há esperança? Não sei. O que isso vale? O que você espera do mundo pelo seu arranha-céu de vidro? Não sei. Talvez admiração. Bem, eu sou muito convencido para querer admiração. Mas se você a quer, quem pode lhe dar isso? Quem é capaz disso? E quem ainda quer ser capaz? É uma maldição, sabe? Essa de poder olhar mais alto do que se pode alcançar. É mais seguro olhar para baixo, e quanto mais para baixo, mais seguro nesses dias. Também se pode lutar. Lutar contra o quê? Sem dúvida, pode-se reunir todo o heroísmo que se tenha para combater leões. Mas castigar a sua alma com fogo sagrado para combater piolhos? Não. Isso não é uma boa construção, camarada engenheira. Não há equilíbrio. Léo, você mesmo não acredita nisso. Não sei. Não quero acreditar em nada. Não quero ver muito. Quem sofre neste mundo? Aqueles que carecem de alguma coisa? Não. Aqueles que têm alguma coisa que não deveriam ter. Um cego não pode ver. Mas é mais difícil deixar de ver para aqueles que têm uma boa visão. Mais impossível e quase uma tortura. Se ao menos se pudesse perder o sentido da visão e baixar ao nível dos que nunca quiseram, nunca dela sentiram falta? Você nunca fará isso, Léo. Não sei. É curioso, Kira. Eu a encontrei e pensei que você poderia fazer isso por mim. Agora temo que seja você que me salvará disso. Mas não sei se vou agradecê-la. Estavam sentados lado a lado e falavam, e à medida que escurecia, suas vozes baixaram, porque havia um miliciano de guarda, indo e vindo pela rua, por trás das lanças torcidas. A neve rangia sob suas botas como couro novo. As casas iam se tornando azul escuro contra um céu mais claro, como se a noite saísse das calçadas. Estrelas amarelas tilintavam nas janelas geladas. Acendeu-se um farol na esquina, atrás das árvores. Projetava um triângulo de mármore rosa sulcado pelas sombras dos ramos nus, na neve azulada do jardim, aos pés deles. Léo olhou para seu relógio de pulso, um relógio valioso e estrangeiro, sob o punho desgastado de sua camisa. Levantou-se com um movimento rápido e elegante, enquanto ela permanecia sentada, olhando-o com admiração, como se esperasse vê-lo repetir o gesto. Eu tenho que ir, Kira. Agora? Tenho que pegar um trem. Então você vai embora de novo. Mas desta vez levo comigo algo novo. Uma espada nova? Não, um escudo. Ela levantou, ficou na frente dele. Ela perguntou obediente: haverá outro mês, Léo? Sim, nestes degraus, às 3 em ponto, no dia 10 de dezembro. Se você ainda estiver vivo e se não... Não, estarei vivo, porque não me esquecerei. Ele pegou a mão dela antes que ela pudesse estendê-la. Tirou sua luva preta,
levou lentamente a mão aos seus lábios e beijou sua palma. Então, ele se virou rapidamente e foi embora. A neve estalava debaixo de seus pés. O som e a figura se perderam na escuridão, enquanto ela permanecia de pé, imóvel, com a mão estendida, até que um pequeno floco branco pousou sob sua palma, sob o tesouro invisível que ela temia derramar. Quando o comércio de Alexander Dmitrievich dava lucro, ele dava dinheiro a Kira para o bonde. Quando dava prejuízo, Kira tinha que ir andando para o instituto. No entanto, Kira preferia ir todos os dias a pé e poupava o dinheiro do bonde para comprar uma pasta. Foi ao mercado Alexandrovsk para comprá-la. Ali poderia conseguir uma usada e também qualquer outro artigo que as pessoas haviam usado. Caminhava lentamente, passando com cuidado por cima dos artigos espalhados na calçada. Uma velhinha com mãos de marfim sobre um chale de renda preta olhou para ela com ansiedade e esperança. Enquanto ela passava ao lado de uma toalha de mesa com garfos de prata, um álbum de veludo azul de fotografias desbotadas e 3 ícones de bronze. Um velho com um tapa-olho negro estendeu-lhe silenciosamente o retrato de um jovem oficial em uma moldura niquelada dourada. Uma jovem que tossia lhe ofereceu um saiote de cetim desbotado. Kira parou repentinamente. Acabava de ver ombros largos que se destacavam sobre a longa e desolada fila que invadia a rua. Vassili Ivanovich estava ali, em silêncio. Não anunciava o seu propósito em estar ali. O relógio delicado de porcelana da Saks, sustentado em suas mãos sem luvas, avermelhadas e congeladas, fazia isso por ele. Seus olhos escuros, suas grossas e espessas sobrancelhas, fixavam-se sem expressão acima da cabeça dos transeuntes. Ele viu Kira antes dela ter tempo de fugir e evitá-lo, mas ele parecia não se importar. Ele a chamou e seu rosto tenso abriu um sorriso, aquele estranho e desolado sorriso que só tinha para Kira, Victor e Irina. Como está, Kira? Fico feliz em vê-la. Isto? Só um relógio velho. Não significa muito. Comprei para a Marúcia em seu aniversário, seu primeiro aniversário depois de nos casarmos. Ela o viu em um museu e o quis. Este e não outro. Então tive que recorrer à diplomacia. Em uma esquina, um par de olhos humanos se focaram em Vassili Ivanovich, na altura de seu peito. Os olhos estavam em um rosto jovem, bem barbeado. As pernas do corpo ao qual o rosto pertencia pareciam ter caído sobre a calçada até acima dos joelhos. Vassili Ivanovich teve que fazer um esforço para compreender que aquele corpo não tinha pernas, que terminava em 2 estacas envoltas em trapos sujos na neve. O resto do corpo vestia a limpa e remendada túnica militar de um oficial do exército imperial. Uma das mangas estava vazia, na outra havia um braço e uma mão. A mão esticava um jornal silenciosamente, à altura dos joelhos dos transeuntes. Na lapela da túnica, Vassili Ivanovich observou uma pequena faixa negra e laranja, o laço da Cruz de São Jorge. Vassili Ivanovich parou e comprou um jornal. Custava 50.000 rublos. Ele pagou com uma nota de 1 milhão de rublos. Desculpe, cidadão, disse o oficial em uma voz leve e cortês. Não tenho troco. Vassili Ivanovich murmurou com a voz rouca. Fique com o troco, ainda seguiria em dívida contigo. E se afastou depressa, sem olhar para trás. Kira estava ouvindo uma palestra no instituto. O auditório não tinha calefação. Os alunos vestiam seus casacos e luvas de lã. O auditório estava lotado e os alunos estavam sentados no chão dos corredores. Uma mão abriu a porta com cuidado e apareceu uma cabeça de homem que deu uma olhada rápida para a mesa do professor. Kira reconheceu a cicatriz na têmpora direita. Era uma palestra para calouros a qual ele nunca assistira. Havia entrado por engano no auditório. Estava a ponto de se retirar quando viu Kira. Entrou, fechou a porta sem fazer barulho e tirou o gorro.
Ela observava de canto de olho. Havia lugar junto à porta, mas ele se aproximou silenciosamente e se sentou nos degraus do corredor aos pés dela. Ela não pôde resistir à tentação de olhar para ele. Ele se inclinou em saudação, insinuando levemente um sorriso, e voltou a prestar atenção à mesa do professor. Estava sentado, imóvel, com as pernas cruzadas e uma mão inerte sobre o joelho. A mão parecia feita unicamente de ossos, pele e nervos. Ela observou quão ocas eram suas bochechas, quão retos os ângulos de suas maçãs do rosto. Sua jaqueta de couro era mais militar que uma arma, mais comunista que uma bandeira vermelha. Ele não levantou o seu olhar em direção a ela nenhuma vez. Quando a palestra terminou e uma turba de pés impacientes ocupou os corredores, ele se levantou, mas não correu em direção à porta. Voltou-se em direção a Kira. Como você está? Perguntou ele. Surpresa, respondeu ela. Pelo quê? Desde quando comunistas conscienciosos perdem tempo escutando palestras de que não precisam? Os comunistas conscienciosos são curiosos. Não lhe custa investigar aquilo que não entende. Eu ouvi dizer que eles têm muitas formas eficazes de satisfazer sua curiosidade. Eles nem sempre querem utilizá-las, respondeu tranquilamente. Logo, eles precisam descobrir as coisas por si próprios. Para si mesmo ou para o partido? Às vezes para os dois, mas nem sempre. Saíram do auditório, caminhando juntos pelo corredor. Uma mão forte deu um tapinha nas costas de Kira e ela ouviu uma risada que era demasiado sonora. Ora, 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 camarada Rogunova, gritou a camarada Sônia em sua cara. Que surpresa! Você não tem vergonha? Passeando com o camarada Tagonov, o comunista mais vermelho que temos? Você tem medo de que eu vá corrompê-lo, camarada Sônia? Corromper? Ele? Sem chance, querida, sem chance. Bem, até mais. Tenho que ir. Tenho 3 reuniões às 4 e prometi participar de todas. As pernas curtas da camarada Sônia marchavam retumbando pelo auditório, seu braço balançando uma pasta pesada como uma mochila. Você está indo para casa, camarada Rogunova? Perguntou ele. Sim, camarada Tagnov. Você não se importa em ser vista como um comunista bem vermelho? Em absoluto, se a sua reputação não for manchada por ser visto como uma dama muito branca. Do lado de fora, a neve se fundia com a lama sob os muitos passos apressados, formando cristas pontudas e afiadas. Ele pegou o braço de Kira, olhou para ela, pedindo tacitamente o seu consentimento. Ela respondeu, fechando os olhos e confirmando com a cabeça. Caminharam em silêncio. Depois, ela olhou para ele e sorriu. Ela disse: pensei que os comunistas nunca faziam nada exceto o que tinham que fazer, que nunca acreditavam em fazer nada além do que tinham que fazer. Isso é estranho, sorriu ele. Devo ser um comunista muito ruim. Sempre fiz apenas o que queria fazer. Seu dever revolucionário? Não existe dever. Se sabe que algo é correto, quer fazê-lo. Se não quer fazê-lo, não é correto. Se é correto e você não quer fazê-lo, não sabe o que é correto. E então, você não é um homem. Nunca quis algo sem nenhuma razão, salvo uma. O fato de você o querer? Certamente. Essa sempre foi a minha única razão. Nunca quis nada que não servisse à minha causa. Pois, veja, essa é a minha causa. E a sua causa é renunciar a si próprio para o bem de milhões? Não. É conduzir esses milhões para onde os quero, pelo meu bem. E quando pensa que algo é correto, falo-á a qualquer preço? Eu sei que você vai dizer. Foi necessária uma ordem do Palácio Imperial para que o museu pudesse vendê-lo, mas ele não funcionava mais. Podemos abrir mão dele. Ele parou e olhou esperançoso para uma campesina gorda que contemplava o relógio coçando o pescoço.
Mas quando ela encontrou os olhos de Vassili Ivanovitch, deu a volta e se afastou depressa, levantando as pesadas saias por cima de suas botas de feltro. Vassili Ivanovitch, murmurou a Kira. Este não é um lugar alegre, sabe? Sinto muito por todas essas pessoas vendendo até a última de suas posses, sem nada que esperar da vida. Para mim, é diferente. Eu não me importo. O que são algumas bugigangas a mais ou a menos? Terei tanto tempo para comprar outras, mas tenho algo que não posso vender, que não posso perder e que não pode ser nacionalizado. Tenho um futuro vivo. Meus filhos. Irina é tão inteligente e sempre foi a primeira da classe. Se tivesse terminado seus estudos nos velhos tempos, teria recebido uma medalha de ouro. E Victor? Os velhos ombros voltaram a ficar eretos, como os de um soldado em posição de sentido. Victor é um jovem fora do comum. É o garoto mais brilhante que vi em minha vida. Sim, discordamos algumas vezes, mas isso é porque ele é jovem e ainda não compreende certas coisas. Lembre-se de minhas palavras. Victor será um grande homem algum dia. E Irina será uma artista famosa, tio Vassili. E Kira, você leu os jornais desta manhã? Veja a Inglaterra. Daqui um mês ou dois, um indivíduo volumoso com um chapéu de pele de foca tinha parado e contemplava atentamente o relógio da Saks. Com olhos de pessoa competente. Eu lhe dou 50 milhões por ele, cidadão, disse brevemente, apontando para o relógio com um dedo pequeno em uma luva de couro. A cifra não seria suficiente nem para comprar 10 libras de pão. Vassili Ivanovitch hesitou. Olhou melancolicamente para o céu que se avermelhava por cima das casas, para a longa silhueta de sombras no chão, sombra de pessoas que olhavam ansiosas e desoladamente para cada transeúnte. Bem, murmurou. Mas, cidadão, Kira se voltou para o comprador, com uma voz repentinamente aguda e ranziza, como a de uma dona de casa indignada. 50 milhões? Acabo de oferecer a ele 60 milhões e não quis me vender. Eu iria oferecer 75 milhões e fico com ele, disse o desconhecido. Vassili Ivanovitch contou meticulosamente as notas. Não seguiu o relógio com os olhos, enquanto ele desaparecia dentro da multidão, tremulando contra um quadril imponente. Ele olhou para Kira. Nossa, garota, onde você aprendeu isso? Ela riu. Pode-se aprender qualquer coisa em uma emergência. Então, eles se despediram. Vassili Ivanovitch correu para casa. Kira continuou sua busca por uma pasta. Vassili Ivanovitch foi andando para poupar o dinheiro do bonde. Estava escurecendo. A neve caía lentamente, continuamente, como se renunciasse à velocidade para resistir por longo tempo. Uma espuma espessa branca se espalhava pelas sarjetas. Vai dizer, como dizem muitos de nossos inimigos, que admira nossos ideais, mas abomina nossos métodos. Abomino os seus ideais. Por quê? Por uma razão principal, maior e eterna. Não importa quanto seu partido prometa alcançar. Não importa qual paraíso planeja trazer para a humanidade. Não importa qualquer outra declaração que fizer. Existe uma que não se pode evitar, que transformará seu paraíso no inferno, mais inenarrável, a de que o homem deve viver pelo Estado. Para qual propósito melhor ele pode viver? Você não sabe? Sua voz estremeceu subitamente e se converteu em uma súplica apaixonada, impossível de ocultar. Não sabe que há coisas nos melhores de nós que nenhuma mão externa deveria se atrever a tocar? Coisas sagradas, pela mesma razão, e não por outra.
que se pode dizer delas: isto é meu. Não sabe que os melhores de nós, os que merecem viver, vivem unicamente para si mesmos? Não sabe que há algo em nós que não deve ser tocado por nenhum Estado, nenhum coletivo, nem milhões de pessoas? Não, ele respondeu. Camarada Tagnov, sussurrou ela, você tem muito a aprender. Ele a contemplou com a sombra tranquila de um sorriso e lhe deu uma palmada na mão como a uma criança. Você não sabe, ele perguntou, que não podemos sacrificar milhões de pessoas pelo benefício de poucos? Pode-se sacrificar os poucos quando esses poucos são os melhores? Negue aos melhores o seu direito ao topo e não restará nenhum. O que são as suas massas, senão milhões de almas entediadas, estagnadas, sem pensamentos próprios, sem sonhos profundos, nem vontade própria, que comem, dormem e mastigam impotentes as palavras que os demais colocam em seu cérebro? E por eles você sacrificaria os poucos que conhecem a vida, que são a vida? Abomino seus ideais, porque não conheço pior injustiça que dar o imerecido. Posto que os homens não são iguais em sua capacidade, não se pode tratá-los como se fossem. E porque abomino a maioria deles. Fico feliz, eu também penso assim. Mas, então, só que não me dou ao luxo de abominar. Prefiro tentar dignificar os que não são dignos, elevá-los ao meu nível. Você seria uma grande combatente do nosso lado. Creio que já saiba que eu jamais seria isso. Talvez, mas me diga, por que não luta contra nós então? Porque tenho menos em comum com vocês que os inimigos que os combatem. Não quero lutar pelo povo, não quero lutar contra o povo, não quero ouvir o povo. Quero que me deixem sozinha para viver. Não é um desejo estranho? É? E o que é o Estado, senão um servidor e uma conveniência para um grande número de pessoas, como são a luz elétrica e a tubulação de esgoto? E não seria absurdo afirmar que os homens devem existir para os canos e não os canos para os homens? E se os seus canos de esgoto se rompessem, não seria absurdo ficar parado e não se esforçar para consertá-los? Eu lhe desejo sorte, camarada Taganov. Espero que, quando vir por esses canos passar seu próprio sangue vermelho, continue pensando que eles são dignos de conserto. Isso não me assusta. O que me assusta é que tempos como estes podem fazer como uma mulher como você. Então, você entende o que estes tempos de vocês são? Todos vemos, não estamos cegos. Sei que talvez seja um inferno na terra. Não obstante, se pudesse escolher, eu preferiria nascer quando nascer e viver os dias que estou vivendo, porque agora não sonhamos, não reclamamos, não desejamos, fazemos, agimos, construímos. Kira gostava do som dos passos dele junto aos dela. Passos seguros, sem precipitação, e o som da voz que harmonizava com os passos. Ele havia estado no Exército Vermelho. Ela franzia a testa quando ele falava de suas batalhas, mas sorria com admiração
pela cicatriz em sua testa. Ele sorriu ironicamente, ouvindo a história das fábricas perdidas do Zargo 9, mas franzia a testa preocupada ao ver os velhos sapatos de Kira. As palavras dele brigavam com as dela, mas seus olhos buscavam suporte nos olhos dela. Ela dizia não às palavras que ele dizia, mas sim à voz que as pronunciava. Kira parou diante de um cartaz dos teatros acadêmicos do estado. Os 3 teatros que se chamavam imperiais, antes da Revolução. Rigoletto, disse ela com melancolia. Você gosta de ópera, camarada Taganov? Nunca ouvi nenhuma. Ela seguiu andando. Ele disse, mas me dão muitas entradas na célula comunista. O problema é que nunca tive tempo. Você vai ao teatro com frequência? Não muito. A última vez que fui foi há 6 anos. Por ser burguesa, não tenho como pagar uma entrada. Iria comigo se eu a convidasse? Tente. Gostaria de ir à ópera comigo, camarada Argunova? Ela sorriu com malícia e perguntou, a sua célula comunista no instituto não tem um escritório secreto de informação sobre os estudantes? Ele franziu a testa um pouco perplexo. Por quê? Poderia verificar através dele que eu me chamo Kira. Ele sorriu, um sorriso quente, que não batia com seus lábios duros e sérios. Mas ele não lhe permitirá descobrir que eu me chamo Andrei. Será um prazer aceitar o seu convite, Andrei. Obrigado, Kira. Na porta da casa de tijolos vermelhos, junto ao Moica, ela estendeu a mão. Você pode infringir a disciplina do partido e apertar uma mão contra-revolucionária? Perguntou ela. Ele apertou a mão dela com firmeza. A disciplina do partido não será infringida, ele respondeu. Mas, como ela pode ser flexível? Seus olhos se mantiveram unidos por mais tempo que suas mãos, em uma compressão tácita e atônita. Depois, ele se afastou com passos ágeis e precisos de soldado. Kira subiu correndo 4 lances de escadas, com sua velha boina na mão, sacudindo seu cabelo desgrenhado e rindo.